é uma alegria você estar aqui conosco, para a gente meditar nesse segundo dia da nossa formação, nessa caminhada vencendo o seu pior inimigo. Ontem, que bênção, nós descobrimos que o nosso pior inimigo é o pecado. O pior inimigo de cada um de nós é o pecado. E hoje nós vamos passar para descobrir o primeiro grande inimigo, que é a origem de todo mal. Hoje vamos falar da soberba e de como nós podemos derrotar essa soberba, como nós podemos vencer, alguns sinais de que a soberba pode estar aproximando de você e como nós podemos superar esse pecado da soberba. Pega a sua cruz, vamos rezar pedindo a proteção da oração com a medalha de São Bento, pedindo a força da Santa Cruz. Rezamos juntos: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, nós entramos nesse primeiro dos pecados que nós vamos trabalhar para poder arrancar do nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre esse que é a origem de todo mal, como nos ensina a Sagrada Escritura. Pega a sua Bíblia, nós vamos começar lendo o livro de Tobias, capítulo 4, versículo 14. Esse texto é impressionante para nós porque mostra, olha o que diz: nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. Tobias, esse livro tão especial que fala do cuidado de São Rafael, aqui esclarece para nós: nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele, o orgulho, é a origem de todo o mal. E a gente vai pensar no próprio inimigo de Deus, Satanás. Ele não era preguiçoso, não tinha o pecado da preguiça. A gente pode até dizer que ele é muito trabalhador, não é? Ele não tinha nada de gula, não era comilão, não era beberrão, não tinha nada de impureza, não tinha impureza nele. Mas o pecado dele, do inimigo de Deus, era o orgulho. E esse orgulho, que é a raiz do pecado, depois pega também na sua Bíblia, abra no livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículo 7. Olha o que diz: o orgulho é abominável a Deus e aos homens, e toda iniquidade das nações provoca horror. E ele continua depois no versículo 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus no livro do Eclesiástico para cada um de nós: porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se compraz será coberto de maldições e acabará por elas sendo derrubado. Esse é a proposta do inimigo para os nossos primeiros pais: sereis como deuses, conhecereis o bem e o mal. Aquela proposta do inimigo para Adão e Eva era que eles iam ser sabichões, que eles iriam saber de tudo, que eles iriam conhecer todas as coisas. Essa era a proposta. Essa era a proposta do inimigo. E essa é a proposta para cada um de nós. Então, vamos fazer um diagnóstico. Vamos ver aqui, você me acompanha, para a gente ver se a gente está sendo marcado pelo pecado de orgulho, se esse pecado está no nosso coração, porque muitos sacerdotes, eu tive ouvindo sacerdotes falando sobre isso, e eles falaram que é comum contarem pecados, por exemplo, contra o 6º mandamento, que é muito comum, é comum pecado contra o 8º mandamento. Às vezes as pessoas falam, mas o pecado de soberba não é comum nos confessionários, diziam os sacerdotes. Então vamos ver se a gente tem algum sinal de que a soberba está tocando o nosso coração. Primeiro deles, e a gente pega esses ensinamentos do Padre Fausto, ele ensina muito isso, e a gente aprende um pouco com ele. Olha o que ele diz: em primeiro lugar, aquela pessoa que é susceptível. O que é isso? É uma pessoa melindrosa. Deixa eu explicar para você, vem comigo aqui. Uma pessoa melindrosa é aquela pessoa que está em algum momento que alguém fala alguma coisa, ela não quer saber de mais nada.
Sabe aquela pessoa que se magoa com muita facilidade, fica doída e não quer mais saber, vai numa loja, e se naquela loja ela é maltratada por um vendedor, que talvez estivesse num dia ruim, ela nunca mais pisa lá. E ela não quer saber mais de pisar naquela loja. Aquela pessoa que todo mundo que vai falar tem que saber como falar, se é a hora certa que eu vou falar, senão aquela pessoa pode ficar melindrada, senão aquela pessoa pode ficar magoada. Isso é um sinal de uma pessoa orgulhosa, é esse melindre, essa susceptibilidade. Mas tem um outro, a pessoa que é teimosa. Você já viu que a teima pode ser um sinal de orgulho? Quem não arreda o pé e defende até o fim a sua posição e fica lá, teimoso, 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 igual aquela criancinha que a mãe mandou ela ficar sentada, ela não queria, e ela mandou ela ficar sentada, não queria, e a mãe segurou ela na cadeira, e a criancinha disse assim: a senhora está me colocando sentada, mas eu estou aqui de pé no meu coração. Teimoso, não é? Não queria obedecer. E essa teima, às vezes, a gente mostra isso em algumas coisas. Já viu quando a gente quer ter sempre a última palavra nas discussões? Ah, meu Deus, quando começa uma discussão e a gente quer dar a última palavra, falar a última coisa, e quando não tem mais nenhuma palavra, concordo, eu tinha pensado nisso antes, e não dar o braço a torcer, é uma manifestação de orgulho isso, uma manifestação de orgulho. Tem mais uma aqui, queixar-nos de não sermos compreendidos, ao mesmo tempo que julgamos os outros de forma dura. Muitas vezes a gente faz alguma coisa e a gente fala: mas ninguém me compreende, porque eu fiz isso, porque eu estava sentindo tal coisa, eu estava fazendo assim, porque eu não estava bem no dia. A pessoa também não compreende que a gente não passa por um dia bom ou outro. Mas ai de alguém que for aprontar com aquela pessoa. Aí eu chego, como diz aqui, valendo. Eu chego com raiva mesmo, dizendo e julgando os outros: ela é assim, ele é assim. Isso é um sinal, e um sinal também muito intenso, de que há um orgulho, uma soberba escondida aí, mas não para por aí não. Ele pode se mudar e se esconder com aparência de vaidade, quando a pessoa fica muito preocupada com a sua imagem. Pergunta sempre: está tudo bem? O que estão dizendo de mim? O que aquela pessoa está achando de mim? O que achou disso ou daquilo? O que vocês estão achando disso? Não é assim? Quando a pessoa fala: olha, o que está achando? E não sei o que, a pessoa está um pouco ou muito orgulhosa, porque a vaidade está se mostrando. É claro que também há a vaidade exterior, que é uma manifestação do pecado de orgulho, aquele desejo de ostentar, aquela aparência tão grande, de querer mostrar para os outros. Irmão, o senhor está falando aí, tem várias coisas que agora estão aparecendo que talvez eu seja orgulhoso. Tem mais aqui, olha só, a pessoa que não perdoa. A pessoa que guarda ressentimento. E isso é uma marca da pessoa que está manchada pelo pecado da soberba. Eu preciso falar com vocês, porque muitas vezes a falta de perdão não é outra coisa senão um orgulho. Porque eu quero ter a minha razão, e eu acho que aquela pessoa fez um mal para mim, talvez aquele mal seja um mal que não existiu, ou talvez seja um mal direto. Talvez aquela pessoa tenha me agredido, me ferido. Mas o fato de eu não perdoar, de eu ficar firme naquela mágoa, naquele ressentimento, que pode virar até um ódio e uma vingança. Pode virar até um ódio e uma vingança. Isso é uma manifestação de orgulho. Por quê? Porque quem é humilde consegue perdoar. Perdoar 7 vezes. Mas o orgulhoso fica com aquela mágoa no coração e guarda. Essa falta de perdão é mais uma característica. Outra é o excesso do espírito crítico. Tudo eu vejo um defeito. Em todas as coisas eu falo, e alguém que faz uma coisa fantástica, imagina que você foi numa casa e fizeram aquele macarrão com um molho de tomate mais temperado possível, uma delícia,
E todo mundo está achando ótimo, querendo repetir, comer 2, 3 pratos, outra pessoa, e aquela pessoa diz, estava até bom, estava mais ou menos. Aquele espírito crítico que consegue ver defeito nisso ou naquilo. Em todas as coisas, é uma manifestação do orgulho. É uma manifestação que o seu coração está orgulhoso de ver defeito nos outros, ver o lado errado dos outros, sempre perceber que há alguma coisa ruim, e daí, às vezes, até sair uma zombaria, sair até uma acusação. Essa é uma característica ainda de quem está marcado pela soberba, mas há mais pessoas que são muito irônicas, e a ironia marca um orgulho fino, um orgulho de alguém que pensa naquela palavra que vai deixar à mostra a ignorância do outro, deixar à mostra que o outro não sabe das coisas, aquela gozação, aquela zombaria, que bota a pessoa no ridículo, e quem faz a gozação fica por cima. Isso é uma manifestação de orgulho, é uma manifestação de soberba. Isso é um pecado. Irmão, fazer gozação com os outros, isso é um pecado? Claro que isso é um pecado. Isso é claramente um pecado que rouba a dignidade e a honra das outras pessoas, mas há mais. Tem pessoas que fazem as coisas para que os outros percebam. Fazem atos bons, para que os outros saibam que eu estou fazendo ato bom. Rezam por uma pessoa e depois falam, olha só, isso aconteceu porque eu rezei por você. Fazem uma obra de caridade para poder aparecer, fazem algo bom para depois aparecer e aparecer e aparecer. Pode estar escondido aí, lá por baixo, um pensamento de orgulho. Mas há ainda uma outra característica. A pessoa que fala muito e que não quer escutar. Quantas vezes não é o falar demais e o não querer escutar é mostra de um coração orgulhoso? Aquela pessoa que mostra, está por dentro de todas as coisas e às vezes faz um comentário que não tem nada a ver só para dizer que está por dentro daquilo. Essas são apenas algumas manifestações de um coração que está manchado pelo orgulho e de um coração que precisa alcançar a libertação disso. Irmão, o senhor está falando aí várias coisas e essas coisas parecem que tocam o meu coração e a minha vida. Irmão, eu ainda não tinha percebido como isso mostra que o meu coração é orgulhoso. Tem saída para mim? Claro que tem. Claro que tem, mas a gente precisa trabalhar isso. E nessa semana e na próxima, nessa série, desses 10 dias, nós vamos trabalhar a cada dia muito a fundo isso, aqui nas pregações, e depois, claro, cada pregação é transformada em oração. Cada pregação é transformada em trabalho interior da gente cultivar aquilo que está dentro do nosso coração e arrancar aquilo para que o vinho novo possa acontecer. O monge do deserto contou uma história, e essa história chegou até nós. Ele contou essa história, que ele estava um dia andando no deserto, e ele se encontrou com o diabo. E ele perguntou para o diabo, fez uma pergunta para o diabo, ousou perguntar, existe alguma coisa em que os homens são melhores que os diabos? E ele disse, não tem nada em que os homens sejam melhores do que os demônios, nada. E ele insistiu, mas não tem nada mesmo? E aí, aquele demônio que estava lá, forçado pela graça de Deus, disse, tem uma coisa que os homens são melhores do que nós, porque os homens e mulheres, os seres humanos, conseguem ser humildes, e nós não conseguimos. E logo ele desapareceu. E aquele monge aprendeu que a humildade consegue afastar o inimigo da nossa vida. E a humildade é a resposta para várias coisas. Aliás, a humildade é a resposta para tudo. A gente vai ouvir hoje como a humildade é uma resposta. E a gente está aqui atrás de mim com a imagem do glorioso São Miguel Arcanjo. E eu queria partilhar um pouco com vocês da história da queda dos anjos, daquela que foi a batalha no céu. Aquela batalha no céu que já nos prepara para a grande quaresma de São Miguel, onde nós vamos mergulhar no conhecimento dos anjos e de como eles podem nos ajudar.
Quando nós olhamos São Miguel, e essa imagem é belíssima, porque nos mostra o que aconteceu na queda dos anjos. Eu queria dar para você uma breve catequese, tem como aproximar da imagem? Olha aqui. Aqui, São Miguel, ele olha de forma serena. São Miguel olha de forma serena porque ele tem um coração humilde. São Miguel tem um coração humilde. E houve uma batalha no céu. Porque houve um anjo que era o mais alto, era o mais sábio, o mais inteligente, era o mais capaz, era o que mais brilhava no céu, e o seu nome era Lúcifer. E Lúcifer estava no céu, lá no alto, no lugar bem alto, mas quando o Pai do céu, Senhor Deus, nosso Criador, revelou para os homens o plano da encarnação, e revelou que ele iria se encarnar e se fazer homem, Lúcifer começou no seu coração uma rebelião, porque a rebelião começa primeiro no coração, e o pecado que nós temos começa primeiro no coração. E Lúcifer começou essa rebelião, porque ele, no seu orgulho, e aqui eu falo claramente, o orgulho é o pecado por excelência do diabo, porque o orgulho mostra que a pessoa não aceita se submeter a Deus, mas ele quer ser como Deus em si mesmo. A pessoa orgulhosa acha que ela é a medida de todas as coisas. E aí Lúcifer deu um brado: eu não servirei. O brado de orgulho dele gerou logo uma desobediência, mas aquele brado foi muito intenso. O brado de Lúcifer foi muito intenso, e aquele brado, não servirei, arrastou um monte de anjos para seguirem a Lúcifer, e começaram os anjos: não servirei, não servirei, não quero saber, Deus não merece a adoração, não é para ser assim. Mas apareceu um anjo que com o seu brado rasgou o céu. Imagine como deve ter sido esse brado de São Miguel. Quem é como Deus? Um brado poderoso, que rasgou o céu. Um brado poderoso que rasgou o céu, e esse brado fez aquela cegueira de muitos anjos cair por terra, e eles começaram a seguir São Miguel e dizer: quem é como Deus? Quem é como Deus? Foi um brado de humildade. Aqui a gente vê a cruz no escudo de São Miguel, e a cruz no escudo de São Miguel mostra que ele aderiu à vontade do Criador, de que ele está defendido com a cruz, e a cruz é sinal de humildade. Aqui ele esmaga o inimigo que está sob o seu pé, para mostrar que a humildade derrota a soberba. Você está vendo aqui a imagem? Eu puxo aqui para você vê-lo derrotado, esmagado pelo pé de São Miguel. E é por isso que essa imagem é tão especial. Olha aqui essa espada mostra o poder da humildade de São Miguel, porque essa espada é uma espada de fogo, e é no fogo da humildade que ele mostra o poder de Deus, porque esse fogo não é dele, essa espada não é dele, é a espada do poder de Deus que foi dado a ele por causa da sua profunda humildade. Por causa da humildade de São Miguel, ele derrota a soberba de Satanás. E é por isso que nós temos que aprender com os anjos. E na quaresma de São Miguel, que já vai chegar, nós vamos trabalhar cada dia com os anjos. Eu já volto para cá para te falar isso. A cada dia nós vamos aprender essa humildade dos anjos. A cada dia nós vamos aprender com os anjos e com o glorioso São Miguel como devemos ser humildes. E o nosso coração está às vezes manchado pelo orgulho. O Papa Bento XVI disse, numa homilia no dia 8 de dezembro de 2005, que uma gota do veneno da serpente está em cada um de nós. Eu, você, todos nós temos uma tendência ao orgulho que precisa ser trabalhada. Essa tendência à independência de Deus. Tendência a rasgar e nos afastarmos de Deus. E enquanto eu estudava para poder preparar essa pregação, me vinha uma história que São Gregório Magno, doutor da igreja, Papa, conta para cada um de nós o que ele dizia. São Gregório Magno dizia que a soberba pode até ser chamada nem mesmo um pecado capital, mas como a mãe de todos os pecados capitais. Por quê? Porque ela é a cabeça de todos os outros, porque com a soberba se amarra as pessoas, é como uma corrente, que a pessoa fica presa.
e não consegue mais sair. Fica completamente presa por aquelas correntes da soberba. É isso que acontece com a soberba. E muitas vezes as pessoas acham que seguindo os seus instintos podem ser livres. Houve um homem, e eu falo agora dele, houve um homem que se chamava Freud. Esse homem é considerado por muitos o pai da psicanálise. E ele ensinou uma coisa que não está muito clara para aqueles que consideram que existe a soberba, porque ele disse que a pessoa deve dar vazão aos seus instintos, que o problema das doenças e o problema de várias coisas é porque a pessoa não dá vazão àquilo que ela sente. Ela disse, não, eu não preciso mudar, eu não preciso me converter, eu não preciso abandonar isso e aquilo da minha prática, eu preciso somente aceitar que eu sou assim. Eu preciso somente aceitar que eu sou assim e viver sem culpa. É isso que ele ensinava. E então, o que ele ensinava por trás disso tudo? Ele ensinava que as pessoas deviam ser soberbas. Não precisava mudar. Não precisava se submeter aos mandamentos de Deus, porque ele ensinava que os mandamentos de Deus não são necessários para a pessoa alcançar a alegria e a felicidade. Mas era necessário a própria vontade da pessoa, isso é muito sério. Era só a pessoa fazer o que ela queria e ela seria livre. Mas isso é a pessoa dizer o que é certo e o que é errado. Mas há alguém que já disse o que é certo e o que é errado, e é Deus. Deus nos revelou isso, e os 10 mandamentos são para a nossa alegria e salvação. Filhinhos, vivei os mandamentos, São João insistia isso na sua primeira carta. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu discurso de despedida em João 15, fala também para a gente viver esses mandamentos de Deus, para a gente ser fiel e permanecer unidos à videira verdadeira, porque nós vamos produzir frutos. Mas quando alguém escolhe fazer a própria vontade e acha que viver aquilo que está no meu desejo, aquilo é bom, está se orgulhando no desejo de escolher o que é certo e o que é errado para mim. E se eu escolho o que é certo e o que é errado para mim, eu me torno a medida de mim mesmo, então eu preciso confirmar que eu estou, se for assim, cheio de orgulho. Eu não estou vivendo a humildade que eu deveria, mas eu estou me enchendo de orgulho, e um orgulho que pode me afastar, se eu não me arrepender, do reino de Deus. Mas há uma possibilidade. E essa possibilidade aconteceu com um homem que a gente já ouviu falar. Esse homem foi contado numa parábola, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu aquela herança, e ao pedir a herança para aquele pai, ele pediu que desejar, e ele desejou e pediu que aquele pai morresse. Porque eu preciso falar, o testamento só acontece, uma herança só é dada quando alguém morre. E aquele filho desejou a morte do pai. Aquele filho disse diretamente para o pai, quando pediu a herança, eu quero que tu morras. E ele desejou aquilo e pecou gravemente, se afastou. Diz a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, que ele gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, ele viveu em pecados gravíssimos. Ele viveu uma vida completamente distante de Deus. Mas o que a palavra nos ensina? Que ele não ficou marcado pela soberba, mas houve um movimento de humildade, e ele disse, se eu voltar, porque os empregados do meu pai não são tratados assim, eu preciso voltar porque os empregados do meu pai não são tratados dessa maneira, e um ato de humildade brotou no coração daquele homem, um ato de humildade brilhou, e aquele ato de humildade fez ele voltar, porque o soberbo e o orgulhoso não arreda o pé, e ele se afasta, e ainda que ele reconheça que está errado, o soberbo diz, eu não vou voltar, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou dar razão a ela, eu não vou dar vitória a ele, eu vou permanecer. E aí o soberbo perde a razão, perde a graça, e pode perder a salvação. Já o humilde volta, e volta com muito amor para os braços do Pai. Essa graça da humildade é uma graça que nós devemos pedir. Então,
os padres da igreja, e assim eu vou mostrando para você o que nós temos que aprender. Os padres da igreja nos contam e insistem conosco, como eles insistem conosco, que nós devemos ter cuidado com a humildade e fugir da soberba. E eu vou falar para vocês. É como se a gente tivesse numa carroça. E assim contam os padres da igreja, os padres do deserto. Olha o que é. Imagina que você está numa carroça. E está numa carroça com os pecados todos capitais. Lá, guardado nessa carroça, tem muito pecado de ira. A pessoa tem muita ira, tem muito pecado de avareza. A pessoa não quer ajudar os outros. Tem muito pecado de gula. Tem muita impureza lá. Mas se há naquela carroça o cocheiro que está na frente, guiando os cavalos, e se aquele cocheiro é a humildade, com o passar do tempo aquela pessoa vai se purificando porque é humilde. E vai transformando aquela luxúria, aqueles pecados da carne, em graça de contrição. Ela vai transformando aquele pecado de ira, aquele pecado de inveja que corrói o coração dela, em pecados de caridade, em graças de caridade e de amor. Ela transforma aqueles pecados de preguiça em generosidade. Ela transforma aquilo em presentes para as outras pessoas. E isso aconteceu, por exemplo, eu conto com Santa Maria Madalena, uma mulher que era prostituta, uma mulher que era pecadora pública, que ninguém tinha coragem de chegar perto, porque ela era conhecida pela Terra Santa inteira. Mas nessa mulher houve a luz da humildade, um encontro com Jesus, os pés lavados, com as suas lágrimas, mostram a sua humildade, o seu perfume derramado, os seus cabelos que lavavam os pés de Jesus mostram, porque a glória da mulher é o seu cabelo, e ela usou a glória para lavar os pés do Senhor, aqueles pés que normalmente quem lavava eram escravos, e ela lavou aquilo porque o coração dela estava marcado pela humildade. O coração dela estava cheio daquela humildade que faz um pecador em um santo. O coração dela estava cheio de uma humildade que transformou todos aqueles pecados que ela teve em tantos anos de prostituição em graça, e ela mereceu ser contada, assim diz uma tradição da igreja, entre os coros das virgens, por causa que ela muito amou, e ela muito amou porque ela foi humilde. Mas esse cocheiro, se não for a humildade, mas for o orgulho, o que acontece? Se esse cocheiro for o orgulho, essa carroça pode estar cheia de muitas virtudes, pode estar cheia de generosidade, pode estar cheia de outras coisas, de outras virtudes, da paciência, pode estar cheia da mansidão, pode estar cheia da generosidade, de todas as virtudes, mas se lá na frente aquele cocheiro é um soberbo, essa pessoa está rumando para o inferno, porque o soberbo não se arrepende. E o humilde se arrepende. Então a gente precisa dessa grande humildade. E hoje nós vamos pedir essa grande graça, de sermos humildes. E eu encerro já esse momento de pregação, para nos prepararmos já para o momento de oração, apresentando a pessoa da Virgem Maria, apresentando a pessoa de Nossa Senhora, São Luís Maria Grignon de Montfort, o grande cantor das glórias da Virgem Maria, no seu tratado A Verdadeira Devoção, no capítulo 7º, fala dos maravilhosos efeitos da devoção, da perfeita devoção a Nossa Senhora numa alma. E ele fala que o primeiro efeito é que a alma vai caminhando na humildade. E quem caminha na humildade, você já se lembra desse cocheiro. Pode estar cheio de pecado, mas se caminha na humildade, um pecado e o outro vão sendo deixados para trás e a pessoa alcança a salvação. A pessoa alcança a salvação e a glória do Senhor. A gente aprende que essa humildade tem a sua raiz em Nossa Senhora. Quando nós rezamos o Magnificat, aquela oração que a própria Virgem Maria fez, que está lá na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Lucas, ela fala: minha alma glorifica o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou a humildade de sua serva. Nós devemos recorrer a Nossa Senhora e nós devemos olhar para ela. A Bíblia não fala, quando conta a história do filho pródigo,
A Bíblia não fala. Mas deixa-me usar a minha imaginação, deixa-me usar aqui a minha meditação da Sagrada Escritura, porque na meditação da parábola do filho pródigo, a gente vê aquele filho que gastou tudo, e a gente vê uma luz de humildade que brotou no coração daquele homem. E a gente vê um pai que esperava, a cada dia, olhando na janela, para abraçar aquele filho que volta, e ele esperava com muita esperança, mas a Bíblia não fala da mãe daquele jovem. A Bíblia não fala dela. Mas eu sempre acreditei que tivesse uma mãe em oração. Porque muitas vezes, na história de muitas pessoas, há uma mãe, se não há uma mãe, há uma tia. E se não há uma tia, há uma avó. Se não há uma avó, há uma irmã. Mas há uma mulher de oração. Há uma mulher de oração que rezava. Para e pensa na sua própria história de conversão e você vai ver que há alguém que rezava por você. Eu já partilhei isso na minha própria história de conversão. Não somente a minha mãe, mas o meu irmão. Várias pessoas rezavam por mim. Várias pessoas rezavam por você, muito com certeza, mas olha, nessa parábola do filho pródigo, a mãe talvez estivesse lá em oração, para que a humildade tocasse aquele coração, para que a humildade tocasse aquele coração e transformasse aquele coração em um coração capaz de acolher a humildade. E é por isso, Senhor Jesus, que eu abro o meu coração e peço por intercessão da Virgem Maria, e eu me dirijo a vós, ó Mãe querida, que sois a nossa mãe e a nossa rainha. Eu apresento cada coração de cada pessoa que acompanha esse momento de oração. E eu te peço, ó Virgem Maria, a graça de uma profunda humildade para cada um de nós. Nós fomos reconhecendo que nós somos soberbos, nós fomos reconhecendo que nós não somos humildes como deveríamos. A cada vez que nós meditávamos em um trecho, vimos que tínhamos soberba, mas a Senhora Mãe pode mudar essa soberba em humildade. A Senhora trouxe quantos filhos pródigos de volta para casa? Quantos filhos pródigos a Senhora rezou e a Senhora reza ainda hoje, para que esses filhos pródigos voltem para o braço do Pai, para que esses filhos pródigos possam experimentar o que é voltar para a casa do Pai. Você, filho amado da Virgem Maria, você, filho amado do Pai do céu, que está esperando para voltar para os braços do Pai. Se está difícil caminhar com esse orgulho, porque esse orgulho tem te trazido dor, esse orgulho tem te trazido sofrimento, esse orgulho tem te trazido fracasso, frustração, vem com humildade, pede auxílio para Nossa Senhora, diz: Mãe, eu preciso de ajuda, me leva aos braços do Pai. Mãe, reza por mim. Mãe, pede ao Pai para que eu tenha humildade e possa voltar aos braços do Pai. E eu convido você a rezar com essa canção que tantas vezes eu rezei também, tantas vezes nos meus momentos de queda, tantas vezes nos meus momentos de dor. Eu achava que não tinha mais saída. E eu me voltei para Nossa Senhora. E Nossa Senhora me disse: você tem um Pai. E não tenha medo, porque o teu Pai é bom. E o teu Pai quer te perdoar. Não tenha medo, porque o teu Pai te ama e Ele te acolhe e Ele te espera. E aquela mãe do céu, a Virgem Maria, rezava por mim para que a humildade mais uma vez nascesse no meu coração. E eu queria te pedir para rezar. E rezar com essa canção. E pedir para que o teu coração esteja aberto a esse abraço do Pai que está te esperando para encontrar com o Pai. Deixa a humildade sair do teu coração e crescer nesse coração. Que essa soberba vá embora, porque ela não te leva a nada. Mas deixa essa humildade abrir. Deixa essa humildade crescer. Porque Ele é o teu Pai e Ele te espera, porque Ele te ama. Reza e vai para o braço do teu Pai.